Boa tarde a todos. Estamos iniciando aqui o nosso webinar, cujo tema é a Lei Geral de Proteção de Dados e a jornada de adequação das empresas a essa nova legislação, bem como as alterações técnicas necessárias para que isso ocorra. Vamos falar um pouco sobre os palestrantes de hoje e depois entrar no nosso conteúdo. Os palestrantes são Reinaldo Nogueira, que é professor de MBA, dentro das especificidades de gestão de projetos, marketing, inovação, planejamento estratégico e transformação digital, mais de 25 anos de experiência em TI e soluções estratégicas, né, atuando dentro da área, e também editor e publicador do livro Tenha Cicatrizes, Como Empreender e Aprender com Seus Erros. Em segundo lugar temos eu, Thiago Souza, CTO da Walla IT Business, desde 2003 trabalhando com tecnologia e aplicativos on-premises em nuvem, trabalhando também bastante com plataformas de redução de custo de operação, delivery de serviços e projetos e arquitetura técnica para projetos de transformação digital e adequação a normas. Temos também o Leandro Thiago, que trabalha com desenvolvimento de soluções de acelerações de mapeamentos e implantações para softwares RP, pesquisa, desenvolvimento, inovação e TI, e com aplicações de Big Data, AI, Blockchain e BI. E também temos como convidado o Marcos Julião, que é professor de MBA da FIA, com mais de 30 anos de experiência no mercado de TI, 20 deles dedicados à segurança de informação, trabalhando com testes de invasão, análise de riscos e coordenação de equipes de outsourcing de segurança, e mais recentemente projetos de diagnóstico para LGPD. Olá, eu sou Leandro Lara e hoje vamos falar sobre LGPD. Aqui é uma sessão separada sobre noções fundamentais de LGPD, então é basicamente uma noção introdutória para a gente estar bem alinhado nesses conceitos, né? Então, essa é a lei de número 13.709. Basicamente, ela mede aqui um primeiro approach dela é a relação titular dos dados e as empresas. Essa abordagem, depois a gente vai desmembrar em segurança e bases legais. Antes de fazer esse drill down, deixa eu só dar uma contextualização nela. A LGPD mede essencialmente a relação do titular dos dados com as empresas e tem alguns estudos que medem como que o mercado vai se posicionar em relação à lei. Esse estudo do Gartner mostra que menos de 30% das organizações estarão prontas para atender todos os requisitos da lei. A gente fez uma abordagem bem didática, então eu vou só contextualizar bem brevemente a ideia de dado pessoal sensível, a NPD e o DPO e o tratamento de dados da empresa. O dado pessoal é toda informação que pode ser relacionada a uma pessoa identificável, sendo IP, placa de carro, RG, CPF, tem vários outros que a gente pode enumerar. Estou dando alguns exemplos basicamente para facilitar o entendimento, né? Tem o dado pessoal sensível, que aí sim é um dado que, por exemplo, pode ser cor de pele, origem étnica, condição de saúde, religião. Tenho também um pouco dessa noção de o que a NPD vai fazer. Ela vai dar uma normalização de muitos padrões e critérios que já existem hoje. Então, se a gente fizer uma pesquisa rápida, né, na internet, a gente vai ver que ministérios públicos já estão atuando em empresas por vazamento de dados, né, por falta de segurança com esses dados. Tem outras leis, né, como o Marco Civil, que já está em vigência também. Tem a Sarbanes-Oxley, que é uma lei americana que basicamente dá alguns parâmetros de segurança e que ela é uma dessas leis mãe, né, que veio gerar a LGPD também. E, como comentei dessas notícias, a gente tem o caso da Vivo, que pode ser multada em 10 milhões por vazamento de dados. É um caso que ainda está em investigação. A gente tem a Netshoes multada em 500 mil por vazamento de informações de 2 milhões de clientes. São apenas alguns exemplos de como as empresas já estão sendo atuadas por um motivo ou outro, né? Mas normalmente falta de segurança e documentação interna de como são esses procedimentos de guarda de dados. E a NPD vai, de certa forma, normalizar esses conceitos e esses padrões e também a categoria de multas que vão ser aplicadas. Uma figura importante que surge com a lei é o DPO. Ele e também um outro conceito importante
é o tratamento de dados, né? Então, o DPO é basicamente quem vai zelar pelo tratamento de dados na empresa, todos os processos que são envolvidos, a cultura organizacional e os tratamentos internos e, o que é importante também, é a documentação. Então, um mero acesso à planilha já é um acesso, você precisa, ou melhor, já é um tratamento que você precisa documentar, precisa ter uma justificativa para isso, né, uma finalidade. E um armazenamento de banco histórico. Eu tenho na minha empresa um banco de 10 anos atrás, que eu nem uso mais aquele sistema, mas você tem que ter uma documentação para ele e uma base legal na qual se enquadre esse armazenamento. Um simples armazenamento histórico também é tratamento. Transmissão de dados é outro tratamento, coleta, produção, é bem extensa essa definição. E estou trazendo aqui alguns exemplos para também elucidar um pouco essa questão. E o titular, sim, aí é a pessoa a quem se refere àqueles dados. Então, onde que eu tenho esses dados pessoais, né? Então, eu tenho na minha base de clientes, na minha base de funcionários, o que é bem importante, né? No meu ponto focal do fornecedor, eu tenho dados pessoais daquele contato, né? Daquela informação, daquela empresa. Todos esses são alguns conceitos importantes dentro da LGPD. Ainda falando sobre a relação titular de dados e empresas, é natural que cada empresa faça um questionamento, né? Será que essa lei vai emplacar? Que empresas que contempla, né? E que dados que a gente está falando? Então, todas as empresas estão incluídas, nesse caso é um ponto bem importante, B2B, B2C, todas as categorias, setores. São essencialmente dados pessoais, mas é bastante importante lembrar que dados de funcionários, ex-funcionários, clientes e fornecedores também são dados que estão contemplados na lei e a gente tem que ter um enquadramento legal para isso. E a gente tem sempre uma questão, mas essa lei vai pegar, será que emplaca? E uma abordagem interessante é que essa lei vai trazer uma conscientização dos direitos pelos titulares, eles vão saber que vão poder fazer requisições às empresas a partir da vigência da lei. E um contexto internacional é que a GDPR, a principal embasadora dessa lei brasileira, ela já está em vigor desde 2018. Então, ela regulamenta a transferência internacional de dados somente para países com lei equivalente. Então, esse é só um artigo da GDPR, mas um artigo que força outros países a estar em compliance com ela também. Então, multinacionais europeias, principalmente, têm os dados de um ponto de venda lá, uma fábrica lá e também a sua unidade de negócio no Brasil. Elas, nesse momento agora, não podem trafegar livremente esse dado porque o Brasil não tem uma lei equivalente. Então, elas mesmas devem forçar essa unificação de padrões do Brasil com a Europa para que ela tenha o compliance interno também com a lei. Para vocês terem uma ideia, esse projeto é tão crítico que alguns autores que dizem que o primeiro passo, né, é o engajamento da empresa. E esse engajamento pode ser feito através de um comitê. Esse comitê é quem vai conduzir ao DPO, em contato com várias áreas críticas da empresa, e esse comitê responde diretamente ao presidente. Então, é só uma ideia de como é crítico esse projeto para a empresa. E tem ainda algumas dúvidas, né, que as pessoas podem se fazer. Então, eu sou do B2B, será que essa lei é pertinente para mim? A gente sabe que a conduta da empresa com funcionários tem multas nessa linha na GDPR, que a conduta trouxe uma multa para a empresa. Então, a conduta da empresa e com os funcionários também é outro ponto relevante. Será que todo o meu circuito interno da empresa está documentado? É um dado pessoal a imagem do funcionário também, sendo em foto ou em vídeo. Então, é um dado que eu preciso guardar, zelar por ele e documentar também. Lembrando novamente, né, que funcionários dependentes desses funcionários, fornecedores, aquele candidato que apareceu para fazer uma entrevista, trouxe o currículo impresso, eu já tenho que ter uma política para isso. Eu não posso simplesmente ter aquele papel impresso numa mesa. Qual que é o meu procedimento a partir do momento que eu estou entrevistando ele? Eu posso tratar esse dado para uma nova vaga que abrir na empresa? Então, são todos esses questionamentos
que sim, o B2B deve se preocupar bastante, né? Trouxemos também algumas consequências de não aderência à LGPD. Então, o que impactaria? Vou postergar meu projeto, vou ver depois o que vai acontecer. É um risco bem grande. Principalmente, pode trazer danos reputacionais. Então, o impacto no valor institucional na empresa é uma questão bem importante. A gente trouxe alguns casos de vazamento, por exemplo, o Banco Inter, as ações dele caíram em mais de 10% após o vazamento de dados. Foi em 2018, ele acabou sendo multado em 1,5 milhão por esse vazamento. Então, só um ponto que reforça o que a gente vinha falando, né? As multas já estão ocorrendo, ora por Ministério Público, ora por PROCON, enfim, cada hora tem algum órgão que acha pertinente fazer uma investigação, mas elas já estão ocorrendo, é um ponto bem relevante, né? A gente tem um risco de prejuízo financeiro, então a multa em si ela tem um limite de 50 milhões. A gente tem um risco de efeito dominó para processos judiciais, né? Vamos imaginar se cada titular que se sentir prejudicado com um vazamento de dados, se cada um entrar com uma ação contra a empresa. É um risco bem grande. E um outro exemplo de sequestro de dados, teve o caso da XP em 2017, que até o fim desse caso ainda corre em sigilo judicial, mas houve um sequestro de dados, né, e os sequestradores pediram 22 milhões de bitcoins para a empresa. E a empresa preferiu não pagar o resgate e resolver judicialmente. Eles começaram a ligar até para os correntistas da corretora, então gerou uma situação bem constrangedora, né? Então é mais outro exemplo de que a empresa está sujeita a esse vazamento de dados, né? E outras criticidades da lei que a gente vai comentar mais para frente. Fazendo uma analogia com a GDPR, que é a lei em vigor europeia, já trouxemos algumas multas que ocorreram para vocês terem uma ideia do que contexto que elas seriam aplicadas, né? Novamente, a GDPR influenciou a LGPD substancialmente, ela é muito, muito parecida, né? Então, teve um caso da British Airways por vazamento dos dados dos clientes, incluindo o cartão de crédito. Essa foi a maior multa da GDPR, 900 milhões de reais. Teve o caso do Google, que ele forçava, pelo sistema Android, os usuários a criarem o seu Gmail, né, o Google Account. E o Conselho Nacional de Informática e Liberdade francês, que é quem cuida disso na França, entendeu que isso era uma violação. Então, um ponto importante é que até pequenas ações, né, que o aplicativo me solicitou uma permissão para acessar minha localização e você simplesmente vai no automático, cada uma dessas vai ter uma lei, uma base legal que justifique aquilo e que vai quebrar alguns paradigmas que a gente tem hoje que às vezes a gente segue no automático, né? Teve um caso da PwC na Grécia, em que, para a execução do contrato de trabalho dos funcionários, né, então, novamente, a relação empresa-funcionário é bem importante, eles solicitaram consentimento. E isso foi enquadrado como um embasamento legal errado, porque a execução legal de um contrato já é um embasamento da lei. Então, teve uma violação também de enquadramento legal. Teve um outro caso, né, de conduta de funcionário, outro ponto importante, no AGA Hospital, que é holandês, em que uma pessoa pública se internou e cerca de 85 funcionários conseguiram acessar o prontuário médico dele para saber o que essa pessoa pública tinha. Então, o objetivo dessa elucidação é mostrar que essas ações, tanto de funcionários quanto relação empresa-funcionário, elas podem trazer multas também, e a gente tem que se policiar e documentar todas essas políticas que vão nortear as ações dentro da empresa. Elaboramos uma análise quantitativa em cima do histórico de atuação da GDPR. Percebemos que 36% das multas ocorreram em razão de inconsistência da base legal nos sistemas. O que seria essa inconsistência? Em algum momento pediu o consentimento do titular para tratar os dados dele,
também é uma obrigação da empresa permitir a revogação desse consentimento e eu tenho que zelar por ele. Então, armazenar para depois consultar em algum novo tratamento de dados. Da mesma forma, após a requisição de eliminação dos dados do titular, eu continuar processando os dados dele. Isso é um ponto crítico da lei também. É outro motivo para enquadramento legal errado que ocasionou uma multa. 28% ocorreram em falhas de segurança organizacionais e técnicas. Então, será que a minha infra está protegida? Será que o meu ambiente cloud está totalmente protegido? E os meus perfis de acesso, como o exemplo do hospital que eu comentei, cada perfil de acesso permite ver necessariamente só o que é pertinente àquela função. E a lei traz também alguns direitos que o titular tem sobre o dado. Então, ele pode pedir para anonimizar os dados, pode pedir para acessar os dados. E um ponto de compliance é, será que eu tenho um modo de viabilizar isso para o titular? Ainda tem 14% de relatórios incompletos. Então, tenho relatórios em um eventual vazamento, uma eventual violação de dados. Eu já tenho que ter alguns templates, alguns relatórios prontos para enviar tanto ao titular quanto à autoridade nacional, a NPD, por exemplo. E agora, Reinaldo Nogueira vai falar um pouco sobre como o LGPD pode, na verdade, se tornar uma vantagem competitiva. Olá, eu sou o Reinaldo Nogueira, estou aqui para conversar com você sobre transformação digital e Lei Geral de Proteção de Dados. É um assunto extenso e de vasta oportunidades também. Falar da proteção de dados sem falar da vantagem competitiva, nós teremos somente uma análise técnica do assunto. Nossa análise, ela não se restringe exclusivamente à área técnica. É importante todo o arcabouço do hub tecnológico, todo o arcabouço de sabermos o que estamos fazendo. Mas, além do sabermos o que estamos fazendo dentro da conceituação de tecnologia, sabemos também o que estamos fazendo do ponto de vista do negócio. Então, uma das coisas que estamos patrocinando com você aqui é a resposta à pergunta de negócios. Toda empresa tem a todo momento perguntas de negócios sendo feitas aí por conta dos seus consumidores, dos seus clientes, do mercado, enfim. Característica nossa aqui é interpretar a velocidade, a rapidez com que consigamos fazer essa resposta chegar ao mercado. Essa é a vantagem competitiva. A vantagem se restringe aqui na velocidade com que você faz. Dentro da companhia, nós temos a inteligência competitiva, que são os recursos. Aqui, na Lei Geral de Proteção de Dados, você tem uma excelente oportunidade para revisar a sua estrutura, para entender melhor os dados que você tem. É muito provável, os depoimentos mostram isso fora do Brasil, em outras iniciativas muito parecidas com esta, que quando você passa a conhecer melhor os seus dados, você também interpreta melhor oportunidades de negócio. Você passa a entender melhor o que o mercado está pedindo e, inclusive, com surpresas extremamente agradáveis, quando você descobre que você já possuía a informação dentro da tua companhia. Você passa a cruzar melhor dentro da tua empresa dados e informações que antes você não os cruzava porque não conhecia. Então, essa inteligência competitiva, ela passa a ser muito mais forte, muito mais preemente quando você passa a implantar e mapear melhor os seus dados, aproveitando a oportunidade do framework aqui da Lei Geral de Proteção de Dados. Uma das características que você vai perceber logo de início é que quando você trabalha dentro da certificação, chamemos assim, da certificação da Lei Geral de Proteção de Dados, você estará em conformidade com as leis de segurança, proteção de dado, proteção da informação e assim por diante. Você encontrará, portanto, no mercado semelhantes. Você encontrará clientes que deverão procurar empresas como a sua e vice-versa. Você também deverá procurar fornecedores como você para manter toda a estrutura. É como se fosse uma cadeia de supply chain management. Você tem uma série de fornecedores integrados com o mesmo padrão de qualidade. A pergunta aqui para você é, por que não fazer a mesma coisa quando falamos aqui de Lei Geral de Proteção de Dados? Por que não mantermos a mesma linha de raciocínio quando falamos essencialmente de ter empresas certificadas trabalhando com empresas certificadas? Ou seja, isso traz todo um ciclo aqui virtuoso de relacionamento e com a boa qualidade da informação e, por que não dizer também, com a boa qualidade da segurança dessa informação que vai para o mercado. Essa é a Lei Geral de Proteção de Dados dentro do seu aspecto de vantagem competitiva.
Vamos então falar agora um pouco sobre as funcionalidades que compõem a jornada para LGPD da empresa e o que pode ser feito na parte técnica e também na parte de bases legais. Como anteriormente falado pelo Leandro, a Lei Geral de Proteção de Dados ela regula a relação entre titulares dos dados e as empresas. Essa relação está calcada em dois pilares principais: a segurança, que é basicamente a proteção do dado, e as bases legais, que são aquelas que dizem o porquê do dado estar sendo usado e permitem ao titular executar o seu direito, ou ter acesso aos direitos que lhe são cabíveis pela LGPD. Dentro desses casos, nós vamos agora explorar os subpilares, os subitens que sustentam a parte de segurança, basicamente a segurança organizacional / jurídica e a segurança técnica dos sistemas, bem como as bases legais e atendimento aos direitos do titular, que é feito em sistemas e processos de DPO. Vamos começar então pela segurança organizacional. A segurança organizacional é uma atividade basicamente jurídica, onde os entregáveis são esses: a gestão de terceiros através da padronização de contratação de fornecedores, due diligence, revisão de contratos e aditivos, cláusulas de nível de compliance e segurança. Então, o jurídico ele faz toda uma revisão dos contratos e aditivos da empresa para garantir que os fornecedores estarão em compliance com as normas de LGPD. Isso é para dar suporte ao DPO, para que ele possa efetivamente executar o seu trabalho de proteção do dado. É necessário que todos os agentes envolvidos com a empresa estejam limitados juridicamente ou amarrados juridicamente de forma a atender à legislação. Os relatórios legais, então, determinam quais são os relatórios de impacto à proteção de dados, quais são os relatórios de violação de dados pessoais. Esses relatórios eles são basicamente aquelas de mapeamento de violações que ocorreram. Então, assim como a gente dentro da área de compliance existe um hotline, existe um fluxo específico para tratamento de violações de compliance, e principalmente registro e reporte dele para as autoridades competentes, da mesma forma ocorre para a Lei Geral de Proteção de Dados. Você precisa registrar, comunicar e informar um plano de contingência, eventualmente até para a Agência Nacional de Proteção de Dados, para que você possa ter compliance com a lei. Além disso, ele também dá todo o suporte jurídico ao DPO, com a avaliação de privacidade, proteção e governança do dado dentro da empresa e a estruturação de políticas escritas formais que dirão proteção de dados pessoais, como será feita, a privacidade dos indivíduos, o próprio código de conduta da empresa, indicando também cláusulas de conduta, onde trata-se da conduta com o dado, né? A conduta com o dado pessoal, como ela deve ser tratado, né? E isso tudo é para suportar também o DPO no enforcement dessas políticas. E, por último, a capacitação e treinamentos, né? Não menos importante, de nada disso que a gente falou adianta se você não tiver as pessoas dentro da companhia treinadas e preparadas para aderir a essas políticas e atender a LGPD. Vale lembrar que a maior parte das violações não ocorrem, né, no nível do DPO ou até do comitê da empresa, mas sim no nível de operações do dia a dia. Então é bastante importante que as pessoas todas da organização estejam capacitadas e treinadas, até pelo jurídico da empresa, em atender aos preceitos da lei geral. Esse é o primeiro pilar de segurança organizacional. O segundo pilar, já falando um pouco de bases legais, é a partir de processos do DPO. Né? Então vamos ver um pouquinho como é que os processos do DPO eles ajudam a estabelecer as bases legais para a LGPD. Quais são os entregáveis dos processos do DPO? Né? Basicamente, você precisa fornecer um portal ao DPO, onde ele fará toda a governança dos dados, desde o inventário de dados pessoais dentro da empresa, onde que existem os dados pessoais e quais dados a empresa possui de cada pessoa, o fluxo desses dados dentro dos sistemas da empresa, então por onde esse dado passa, onde ele reside, mas também por onde ele passa dentro da empresa. Também o ciclo de vida desse dado, por quanto tempo o dado permanece na empresa, qual é o processo de obtenção, qual é o processo de guarda, qual é o processo de descarte. Né? Então, como que acontece o ciclo de vida? Tudo isso ele pode utilizar um portal para entender como que funciona a guarda e o inventário de todos os dados pessoais e sensíveis da empresa. E o enquadramento desse inventário e desse fluxo de dados na base legal. Ou seja, o jurídico definiu, né, juntamente com a área do DPO, as bases legais que permitem que a empresa mantenha tais dados em seu poder,
sejam elas bases legais, jurídicas, governamentais mesmo, de ter atendimento à legislação, ou sejam bases até jurídicas internas, onde a obtenção e manutenção do dado ela é necessária de forma essencial para a condução dos negócios da empresa. Então, todas essas bases legais, elas precisa haver um enquadramento de cada dado, de cada relação de dado com a sua respectiva base legal. Então, por que eu mantenho esse dado X das pessoas dentro do sistema Y? Porque é necessário para que eu possa prover o serviço X e sem isso eu não consigo prover o meu serviço de forma minimamente relevante. Então, isso é um exemplo de enquadramento que o portal do DPO teria mapeado. Tá? O portal do titular também é importante, né? O mesmo portal ele serve também para controle dos atendimentos aos direitos do titular. Todo atendimento ao direito do titular, seja ele de remoção, de edição de dado, até acesso, né, portabilidade do dado, ele tem um SLA para atendimento. Esse SLA ele é controlado através dos chamados, né, dentro desse portal do titular, e ele também disponibiliza as ações de direito do titular nesse portal. Então, o titular ele pode acessar o seu dado, editar o seu dado, portar o seu dado para outra instituição, dentro daquilo que você tem as bases legais estabelecidas. Então, isso também é importante você ter dentro do suporte à sua área de DPO um portal do titular para que ele possa atender essas solicitações. Em terceiro, um mapeamento de fluxo de dados, né, que é importante, que é a integração com os sistemas da companhia para atender esses direitos do titular. De nada adianta você ter um lugar onde você vai mapear todos os usos do dado e também todas as chamadas, todos os atendimentos que você faz ao titular, se na hora de atender a chamada em si você não consegue atender. Então você tem que manter integração com os sistemas para poder ter acesso ao dado. O dado ele não está no portal, o dado está no sistema interno da empresa e ele precisa ser recuperado e editado de forma transparente para o seu titular, né? E aí você faz a manutenção dessa base legal, novos sistemas e atendimento ao titular dentro desse portal. Um exemplo aqui de mapeamento de fluxo de dados, eu tenho aqui os dados pessoais em um sistema de RH. Isso é um gráfico que mostra todas as interações, né, ou todos os lugares onde os dados pessoais, que são os itens em azul, estão relacionados com quais páginas e quais visões do aplicativo, que são os itens em verde. Então vocês podem ver que nesse gráfico tem várias páginas onde o dado é mostrado, né? O mapeamento de fluxo de dados ele entende onde são mostrados para que você possa verificar novas políticas de acesso, talvez novos perfis de acesso dentro do seu sistema, para impedir que determinadas páginas que às vezes nem estavam no radar, né, determinados acessos que nem estavam no radar como potencialmente infratores da LGPD, você possa colocar isso no radar do seu DPO e refazer as políticas de acesso para não permitir esse acesso ilegal, né, o acesso indevido. E lembrando que várias multas da GDPR, que é a lei internacional, ocorreram por mau uso de dados de funcionários. Então também é um item que você tem que pensar com bastante carinho, não só dados de clientes e fornecedores, mas também dados de funcionários, né? E como que funciona a gestão dos direitos do titular na prática, né? Então o titular ele faz uma requisição no portal, ele tem esses 10 itens, né? Ele tem 10 itens básicos que ele pode utilizar. Entre eles, revogar um consentimento que ele te deu anteriormente para uso do dado dele, pedir portabilidade para outra instituição, fazer o acesso ao dado dele, anonimização do dado, correção ou bloqueio, ou até eliminação do dado. Essa solicitação ele faz através de um portal onde ele deve estar autenticado, porque você necessita que seja somente o titular real do dado que faça essa solicitação, então você precisa autenticá-lo de alguma forma, confirmar sua identidade. E gerar um número de protocolo, que a lei também estabelece que você deve gerar um número de protocolo para que ele possa encontrar essa solicitação posteriormente, fica tudo amarrado nesse número de protocolo. Com a recepção dessa solicitação do titular, você verifica o enquadramento em base legal. Você tem alguns sistemas com dados sem guarda legal, ou seja, por exemplo, dentro de um CRM, você pode ter dados de contatos feitos com determinada pessoa, ou até de vendas feitas, que não existe uma base legal, seja ela governamental, o governo não exige que você mantenha, e também a empresa não exige que mantenha ou não tenha uma base legal que contrarie a solicitação do titular. Então isso é considerado que não há guarda legal. Nesse caso, você simplesmente executa a requisição do titular e você retorna ele dentro do SLA. Agora, existem sistemas onde você vai ter uma base legal e é um sistema com guarda legal. Às vezes ela é legal por questões governamentais, por exemplo, Folha.
Você necessita manter dados de folha por 5 a 10 anos. O titular ele não pode simplesmente, né, o ex-funcionário, ele não pode te ligar e fazer uma solicitação de eliminação, né, sem você ter isso, se você tem uma base legal para que você mantenha esse dado e você precisa dele para reportar ao governo. Então, no caso de um acesso que não necessita essa verificação, por exemplo, acesso ao dado, portabilidade, você pode fazer independente da base legal. Então, você executa e retorna ao titular. Agora, caso de eliminação, bloqueio, anonimização, que são edições, você verifica, está dentro do período de guarda legal, existe base legal para contrariar o titular nesse sentido, que seja justificável? Não existe, aí eu executo essa solicitação da mesma forma. Se existe, eu simplesmente retorno ao titular falando, olha, eu não posso fazer aqui a ação que você solicitou e a base legal que eu tenho para isso é essa aqui. Então a lei permite que você recuse esse tipo de edição ou esse tipo de ação, caso você tenha um motivo legal e jurídico estabelecido para isso. Tá? Então basicamente é assim que o portal do direito do titular funciona e pode funcionar na sua empresa. Passando para a parte mais técnica, a gente tem dois grandes pilares dentro de segurança, a segurança técnica do seu ambiente, que diz respeito à proteção do dado enquanto ele reside no seu ambiente fisicamente. Tá? Quanto a isso, a gente já faz uma primeira distinção, que é a questão de utilização de nuvem. Tá? Então, a maioria dos clientes hoje está partindo de um modelo on-premises, né, onde, como aparece aqui na esquerda, um modelo on-premises, onde você trabalha dentro de uma estrutura física interna do cliente, e aí todos os bancos de dados, aplicação, servidores, rede, o próprio acesso físico ao data center, eles são de sua responsabilidade. Quando você começa a mover para modelos mais nuvem, você começa a trabalhar com uma responsabilidade compartilhada, e quanto maior a adoção do serviço cloud, maior é o nível de serviço, tanto em segurança quanto disponibilidade. Então, por exemplo, se você vai mover de um on-premises para uma infraestrutura como serviço, e vai mover todas as suas aplicações on-premises para uma infraestrutura virtualizada como serviço, você está compartilhando a responsabilidade com o provedor de infraestrutura de manter a proteção física e a proteção à rede, né, e até a proteção à invasão dos servidores em si. Então, tudo isso passa a ser responsabilidade do teu provedor em contrato, e aí ele já está te ajudando a atender a LGPD de uma forma até melhor e mais fácil do que você mesmo conseguiria. Porém, nesse caso, a aplicação e banco de dados continuam sendo sua responsabilidade. E aí todos os ajustes em sistemas que você necessitar fazer, proteção de identidade, você vai ter que fazer por conta própria, tá? Dentro desses sistemas. Já indo para um modelo de SaaS, onde você tem um software como serviço, o provedor da cloud ele compartilha a grande parte da responsabilidade para o lado dele, onde ele vai ter, além da responsabilidade que eu já falei sobre a infraestrutura física e de rede, ele também vai ter responsabilidade sobre a aplicação em si e o seu banco de dados. Então ele vai precisar pensar em criptografia de dados, vai precisar pensar em anonimização, vai precisar pensar em criptografia de tráfego de rede entre servidor de aplicação e banco de dados. E você vai ter ainda uma responsabilidade compartilhada com ele com relação ao dado em si. Porque tudo que o provedor de cloud vai se responsabilizar é de manter esse dado protegido de acessos não autorizados. Porém, você pode dar autorização de um acesso que não era pertinente àquela determinada pessoa. E isso não é responsabilidade do provedor cloud. É responsabilidade da empresa, sua empresa, de manter somente as pessoas que necessitam dos dados, né, que tenham acesso a eles. Então, o fato de você migrar para um modelo SaaS, por exemplo, ele não elimina a necessidade de você ter um portal de DPO, de você ter um mapeamento e de você também ter uma proteção, uma revisão das políticas de acesso para o mapeamento de fluxo de dados. E existem recursos, né, para essa parte de IaaS e mesmo para a parte de on-premises, né, existem recursos que eles podem ser utilizados, como por exemplo, o que a gente chama de Microsoft 365. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar do Office 365, que é a suíte de produtividade na nuvem da Microsoft. O Microsoft 365 é uma extensão dessa suíte, é muito mais abrangente, que adiciona uma série de recursos de segurança que, uma vez ativados e configurados, eles podem ajudar a sua empresa a se proteger e a atender à Lei Geral de Proteção de Dados. Entre eles a parte de AD, né, Active Directory, para proteção de identidade e autenticação multifator, gestão de dispositivos móveis, prevenção de perda de dados através de bloqueios de rede. Então tudo isso a gente vai explorar alguns exemplos aqui para vocês terem ideia do que pode ser implantado com essa suíte
Microsoft 365 para ajudar você a entrar em compliance com o LGPD. Um primeiro ponto seria a proteção 360 graus, né? Então, como você assegura que os dados que você tem estejam protegidos, sejam eles na infra local, nuvem ou dispositivos móveis, de forma não estruturada, né? O estruturado a gente vai falar um pouco mais à frente na parte de sistemas, mas e os não estruturados, né? Que são os documentos da empresa, né? Como que eu posso fazer isso, basicamente? Eu tenho uma série de funcionalidades, como o Intune para gestão de dispositivos, a parte de Azure Information Protection, que permitem a proteção da informação em repouso na sua rede, né, e também em tráfego. Então você tem às vezes um dispositivo que acessa o seu ambiente, seja ele Android, iOS ou outros, você pode fazer uma criptografia dos aplicativos corporativos instalados nele, você pode fazer remoção remota, né, apagamento remoto desses dispositivos em caso de furto ou roubo, você pode fazer criptografia de dados em repouso, usando o Windows Information Protection, que vai criptografar os dados que estão nas máquinas das pessoas, né, que estejam conectadas no domínio, vai fazer a criptografia e proteção dos dados não só no SharePoint, que é da própria Microsoft, como também em outros mecanismos de compartilhamento de arquivos, como Dropbox, Box, Google Drive, Salesforce, etc., né? E vai fazer o aviso, né, a gestão de alertas em ações suspeitas. Então, uma vez que eu já cataloguei e sei todas as informações, né, o próprio sistema consegue varrer esses dados não estruturados, né, e verificar quais deles possuem potenciais dados pessoais desprotegidos. E uma vez que alguém tente movimentar isso para fora da empresa, através de um e-mail, através do envio de um link, essas soluções podem identificar que é a gestão de threats, né, gestão de ameaças. Ele pode identificar que aquilo é uma ameaça e avisar no próprio client do Outlook da pessoa, avisar que está sendo potencialmente trafegado um dado pessoal sensível. E isso também ser avisado para o DPO através de alertas. Então, é uma proteção que você pode ter. Além disso, você tem toda a parte de gestão de identidade. Então, como que eu garanto que quem está acessando o dado, primeiro, é ele mesmo, e segundo, tem direito de acessar o dado onde quer que ele esteja. Então, você geralmente tem um pouco mais de facilidade para fazer isso de forma pontual, sistema a sistema, mas como que eu faço isso de um ponto de vista da organização como um todo, né? E principalmente, como que eu garanto consistência desse acesso dentro da organização como um todo? Aí eu posso utilizar, por exemplo, o Azure Active Directory, que você habilita ele tanto para on-premises, né, para proteção on-premises, quanto para proteção cloud. Então, digamos que você utilize vários sistemas on-premises que podem ser conectados ao AD, você pode utilizar os serviços online como SharePoint Online, Office 365 da Microsoft, você pode ter um Google ID porque você usa Google Drive, você pode ter outras organizações envolvidas, né, usuários B2B, em contas da Azure AD, que você disponibiliza para eles poderem ter um acesso ao seu ambiente, né, no caso os titulares dos dados, e aí você faz toda essa configuração para proteger, ter um ID único na organização e proteger os dados com grupos e perfis de acessos distintos. E integrar isso com todos os sistemas, para que você realmente faça um single sign-on, e uma vez tendo um single sign-on, você consegue atender uma proteção maior, né, tendo uma autenticação multifator, via token, via biometria, tudo isso que são funcionalidades nativas do Azure AD. Tá? Tudo isso vai fazer com que a Microsoft compute um Security Score, né? Existe um portal da Microsoft, né, dentro da oferta do Azure, que se chama Compliance Manager, e esse portal ele classifica o nível de segurança para dados, aplicativos, dispositivos e infraestrutura. Então ele varre todo o seu ambiente, né, tanto o ambiente que você tem de Azure quanto o ambiente on-premises, né, até onde é possível. Ele varre esse ambiente e ele classifica em determinadas ações que você pode fazer para aumentar o seu compliance e, consequentemente, o score. Então, por exemplo, ele pode identificar que atualmente você não ativou a proteção de dados pessoais em e-mail. E ele pode te sugerir, olha, se você utiliza o e-mail do Office 365, né, que seria o Outlook Online, ele pode te sugerir que você ative essa proteção para que todo o tráfego de dado pessoal dentro do e-mail seja monitorado e avise caso haja tráfego de dados pessoais. E aí, ativando essa funcionalidade, automaticamente ele aumenta o score conforme você vai ativando esses recursos de segurança. Então, é uma maneira muito interessante de você verificar a sua aderência a uma determinada legislação de compliance. Isso aqui funciona não só para LGPD, mas para outros itens, né? Foi bastante utilizado, por exemplo, para GDPR lá fora, né? Também é utilizado para aderência a ISO 9000, ISO 27000. Então, isso é utilizado para aderência a qualquer lei de compliance e verificação que possa ser feita dentro da sua infraestrutura.
Por último, a gente fala da segurança, dos ajustes em sistemas necessários tanto para deixá-lo mais seguro, né, para proteção um pouco, mas também para atendimento das bases legais. Como que você permite que as ações que o titular solicita sejam executadas nos sistemas que hoje não estão preparados para executar tais ações, né? Então, um exemplo de on-premises, né, de proteção ao dado estruturado, então aqui em um modelo SaaS, você teria tudo isso dentro do seu contrato. Em um modelo on-premises, você tem várias funcionalidades que já existem hoje para fazer a proteção do seu dado dentro do seu ambiente, né, em repouso ou em trânsito. Então, quando você fala em banco de dados, né, você tem lá os seus sistemas que possuem banco de dados, Oracle, SQL Server, e esses bancos de dados você pode querer fazer um mascaramento, por exemplo, que é a anonimização do dado para ambiente de desenvolvimento e homologação. É uma funcionalidade que já existe há algum tempo, e permite que você anonimize dados pessoais ou qualquer outro tipo de dado na hora de fazer um clone ou um backup para disponibilização para os desenvolvedores em um ambiente de teste, né? Outra questão é a criptografia transparente em repouso. Então, você tem um banco de dados que não possui criptografia, você está sujeito, né, estando a um modelo on-premises, você está sujeito a alguém simplesmente roubar o HD, roubar o backup, né, efetuar ou fazer um acesso remoto, ou fisicamente, ou fazendo acesso remoto, roubar esses dados, né, dentro de banco de dados, e com simples consultas SQL ter acesso aos dados de pessoas não autorizadas, de forma não autorizada. Sendo que se você tiver um mecanismo de criptografia transparente que permita criptografar esses dados para SQL, mas que a aplicação que acessa esses dados, que o front-end dessa aplicação tenha uma chave para descriptografá-los, e aí você consegue que somente aquele front-end que é permitido tenha acesso ao dado de forma clear, né? Você tem uma segurança muito maior e uma proteção ao dado muito maior em caso de vazamento. Então, são funcionalidades que também existem dentro dos sistemas, né? Outra questão é a ferramenta de remoção de dados pessoais. Então, como permitir que o titular remova os dados pessoais? Vamos ver aqui nos próximos slides alguns desses exemplos. Um exemplo, por exemplo, do data masking, né, que seria a anonimização do dado. Então, ele faz uma anonimização de ambientes não produtivos. Você tem lá nome, CPF, salário dentro de um ambiente de produção, por exemplo, de um RH PeopleSoft ou de um sistema RP Dynamics, e você vai mandar isso para um ambiente de não produção, e no meio desse processo de clone, né, e de backup para teste, você executa um processo de mascaramento, onde ele anonimiza o último nome, o nome da pessoa, e anonimiza também o CPF e o salário, mantendo a mesma estrutura. Então, entendendo que dado numérico é dado numérico, dado caractere é caractere, e entendendo também que um eventual CPF ele precisa obedecer a uma estrutura. Você pode anonimizar desde que você não perca a estrutura e o dígito verificador, para que o teste que o desenvolvedor for fazer ele seja um teste minimamente real. Então, isso já são funcionalidades que existem e basta implantá-las para fazer isso acontecer. Outra ferramenta que existe que pode ser utilizada é a ferramenta de remoção de dados pessoais. Então, quando você tem um enquadramento legal que permite a você anonimizar, remover, eliminar um dado pessoal mediante solicitação do titular, você chega a um ponto que você precisa ter um mecanismo dentro do seu ERP, seja ele cloud ou on-premises, para você apagar isso, seja a pessoa do HR ou o contato do fornecedor, o contato do cliente que está amarrado com esse registro de pessoa, também são pessoas físicas protegidas pela LGPD, né? E até o dado do próprio usuário, né? Existe e-mail, dentro do cadastro de usuário existe o e-mail da pessoa, que também é um dado, uma identificação pessoal que precisa ser anonimizada. Então, tudo isso em um ambiente SaaS, você já tem um suporte do seu provedor. Em um ambiente on-premise, pode ser que você implante o que a própria ferramenta, né, o que o próprio ERP já te fornece, ou RH já te fornece, ou você tenha que customizar, e isso faz parte do teu projeto da jornada LGPD. Seguindo para a parte de jornada, né, então como que a gente implementa tudo isso que eu falei de funcionalidades, né, ou aquelas que se aplicam ao meio ambiente, para eu seguir na minha jornada de atendimento à LGPD? Uma sugestão que a Waller pode fazer é uma divisão em 3 fases, né? Então a gente tem uma fase de diagnóstico, que a gente chama de descoberta, né, discovery, e nessa fase você vai fazer a formação do comitê LGPD, que deve envolver presidente, DPO e todos os responsáveis das áreas jurídico, operacional, TI e comercial. Você vai fazer toda a parte de inventário, fluxo de vida, ciclo de vida de dados e o enquadramento legal desses dados, né?
onde já é feita uma instalação do portal do DPO para fazer essa parte de inventário automatizado, né? Já existem ferramentas que permitem fazer o inventário e fluxo de dados automatizado. E de fazer a avaliação da privacidade, proteção de dados e governança, que é a parte jurídica. Eles vão avaliar, o jurídico avalia, né, o escritório jurídico avalia, qual que é o seu grau de proteção LGPD baseado nos seus contratos atuais, né, e sugere alterações. E aí o levantamento também de necessidade de segurança e ajuste de sistemas, que é a parte mais técnica dos dois pilares que eu falei de segurança técnica e ajuste de sistemas, onde você, junto com a sua TI, vai identificar quais são os sistemas críticos que precisam ser ajustados, né, e as ferramentas que podem ser implementadas para proteger os dados estruturados e não estruturados. Uma vez esse levantamento todo feito, a gente parte para a fase de execução, a implementação, né, onde a gente vai pegar o resultado desse diagnóstico, vai fazer efetivamente a revisão dos contratos e das políticas, baseada no que foi levantado pelo escritório jurídico, vai fazer a segurança técnica através da ativação e implementação dos recursos das plataformas Microsoft 365, né, dentro do seu ambiente, vai fazer executar os ajustes nos sistemas, né, permitindo que você consiga ajustar e permitir os direitos do titular, fazer uma customização para permitir deleção de dados, etc. e tal. E você estabelece o portal do titular e o DPO, ou seja, efetivamente utiliza a ferramenta de portal e treina as pessoas para que elas utilizem para atendimento de direitos do titular e também atendimento de eventuais fiscalizações. Por último, é a fase de manutenção, né, o ongoing, onde você vai garantir que as funcionalidades da LGPD continuam disponíveis após patches e atualizações, então esses ajustes nos sistemas eles podem ser ajustes suportados ou podem ser ajustes customizados. E você tem que garantir, depois de cada atualização do sistema, que a funcionalidade que atende a LGPD mantém-se no sistema e se a customização que você fez continua funcionando. Isso faz parte da manutenção. Gerenciar os recursos e alertas de segurança técnica. Então, o portal de segurança da Microsoft ele permite que o DPO tenha uma visão de todas as violações potenciais em andamento. E aí você tem que ter alguém realmente, geralmente é o DPO, que vai consolidar todas essas informações e correr atrás de mitigar esses riscos e de diagnosticar. Manter, que também é uma atividade de DPO, manter o enquadramento de base legal, atendimento ao titular e às autoridades. Então você tem que manter todo o cadastro de bases legais, novas bases legais que apareçam, uma fiscalização de uma autoridade como a NPD, você ter todos os dados para atendê-los através do portal, né? Então manter esses dados todos atualizados, inclusive de atendimentos ao titular, né? E treinamentos periódicos de compliance e novos contratos, que aí você retreina a empresa, né, devido às movimentações de pessoal, para os processos de LGPD e até para as mudanças organizacionais decorrentes de novas bases legais. Para finalizar a nossa jornada, nós temos alguns depoimentos, e para tratar desses depoimentos, eu vou chamar aqui um convidado nosso, Marcos Julião, que vai fazer uma apresentação sobre depoimento de cliente e também sobre os projetos de LGPD no mercado. Olá pessoal, é o Julião que está falando, é um prazer falar com vocês nesse evento e eu fui honrado com o convite de falar nesse evento sobre cases de LGPD. Eu queria comentar com vocês rapidamente aí uma expressão do André Brasil, que é diretor da Meritor Brasil, uma empresa do setor indústria automobilística. E o André, ele comentou algo bastante interessante aí na experiência que nós tivemos juntos em relação à execução do diagnóstico e a elaboração do plano de ação para LGPD, para essa empresa, Meritor Brasil. O André, ele comenta que eles, na verdade, tinham uma expectativa de que o diagnóstico ele seria de uma complexidade relativamente alta. Mas, à medida em que o projeto foi sendo executado, eles perceberam que existia realmente uma demanda muito grande. E ele comenta aí, né, que o que surtiu como uma boa notícia é que existem hoje, já estão disponíveis inclusive no Brasil, novas tecnologias que podem ser adotadas justamente para garantir e aperfeiçoar o processo de adequação à LGPD. Então, nós temos feito diversos projetos de assessment de LGPD. Basicamente, pessoal, esses projetos eles têm o propósito de ajudar as empresas a primeiro fazer um diagnóstico.
O que é o diagnóstico? Em linhas bem gerais, o diagnóstico ele tem o propósito de identificar, primeiro, onde é que a empresa utiliza ou consome dados pessoais para que os seus processos de negócio precisam ser executados. Num segundo momento, que tipo de proteção a empresa ela é capaz de oferecer para os dados que estão armazenados nas suas fontes de dados. E, naturalmente, à medida em que o mapeamento de dados é feito, é preciso se atribuir uma base legal para a presença desses dados, o que resulta num outro grande desafio, como a gente vai comentar aqui mais para frente. Então, no caso do setor indústria, nós temos observado que, num primeiro momento, a percepção das empresas, pelo menos as quais nós tivemos a oportunidade de passar ou de trabalhar, é de que talvez a empresa não tenha que fazer um esforço muito grande para a adequação LGPD, porque é business to business, não tem utilização muito grande de dados pessoais. À medida em que a consultoria passa pelos processos e faz efetivamente o mapeamento dos processos e a utilização de dados pessoais nesses processos, se descobre que o consumo de dados pessoais nos diversos processos da empresa é intenso. Há uma grande quantidade de dados pessoais espalhados em todos os processos, desde a recepção até o processamento de desenvolvimento de negócios. Então, a descoberta é que existe, na verdade, uma necessidade muito grande de adequação das tecnologias que já existem, no sentido de fazer com que os dados possam ser mais bem protegidos. E aí nós podemos invocar um conceito muito simples, né, que provavelmente é de assimilação fácil de todos, que é a questão da gestão do acesso lógico. Antigamente se fazia segmentação ou segregação de acesso lógico justamente para fazer com que as pessoas pudessem ter acesso apenas às informações com as quais ela vai trabalhar. A partir de agora, a segregação de funções ou a especificação de privilégios de acesso precisa ser feito levando-se em consideração a autorização de uso de dados pessoais nas suas diversas fontes de dados ou nos seus sistemas. Então, se aquele dado pessoal está ali, mas você não tem autorização de utilizá-lo, você deveria controlar o acesso e trabalhar o processo para que você consiga determinar se aquele processo pode continuar utilizando dados pessoais ou não. As experiências que nós temos encontrado, pessoal, no setor financeiro, nos dão uma visão mais complementar, né, disso que eu estou comentando com vocês, e é um caso bastante prático, porque o setor financeiro é um setor muito regulamentado. Então, historicamente, as empresas do setor financeiro já precisam cumprir uma série de regras que vêm do Banco Central e passam por uma série de auditorias. É interessante que os colegas da área de segurança dos bancos, eles costumam dizer que talvez eles tenham que criar um departamento de resposta de checklists, dada a quantidade de auditorias de segurança e de conformidade às leis que eles precisam responder. Mas um fator importante que se identificou examinando os bancos e que também transmite a percepção de que o esforço de adequação é muito grande, precisa levar em consideração, ou leva em consideração, a presença de terceiros no ecossistema. Então, analisando o banco como controlador, aquele que é responsável por atribuir bases legais e garantir a proteção dos dados, instituições como essa, como os bancos, e outras empresas de outros segmentos também fazem isso, mas isso é muito comum em bancos, há uma terceirização onde também ocorre a compartilhamento de dados pessoais com terceiros. Nesse cenário, o banco fica com a responsabilidade, ou a empresa controladora fica com a responsabilidade de avaliar como é que o terceiro lida com a segurança destes dados e garantir que ele também está em conformidade com as principais regras. Então, multiplicando pela quantidade de terceiros no ecossistema com os quais você compartilha dados pessoais, sem dúvida isso representa um esforço gigantesco. E, em última análise, quando se identifica a presença de dados pessoais em diversos processos e se identifica também uma dificuldade de se atrelar uma base legal das 10 previstas na lei,
Surge também aqui uma nova demanda, que é um esforço processual, no sentido de verificar se aquele processo deve ou não continuar utilizando dados pessoais. Se não for possível atrelar uma base legal para aquele dado, naquele sistema ou naquele processo, vai haver necessidade de alterar o processo, o que provavelmente vai resultar num esforço muito grande de adequação para que aquele processo deixe de utilizar dados pessoais. E em último caso, que eu acho que é interessante comentar, é o caso do setor, nós vimos em setor logístico, mas é muito comum em startups, que tem a ver com a cultura e a maturidade em relação à proteção de dados e segurança de informação. As empresas que se posicionam como startups, por exemplo, são empresas que têm uma filosofia de muita agilidade, muita rapidez, e isso faz naturalmente com que os sistemas e os processos sejam criados para serem funcionais e não para serem seguros. O resultado disso é que grande quantidade de dados pessoais estão espalhados pela organização inteira, e a organização normalmente não tem controles mínimos, como controle de acesso, proteção de dados pessoais, no sentido de colocá-los em qualquer lugar. Então é muito fácil encontrar nos file servers, encontrar na nuvem, encontrar nas estações de trabalho sem nenhuma proteção. Infelizmente, esse cenário parece realmente um cenário caótico, né? Então, empresas com esse perfil certamente vão precisar dar mais passos no sentido de identificar quais são as necessidades que precisam, as necessidades básicas, e fazer com que essas necessidades básicas sejam atendidas o mais rapidamente possível, para que eles tenham, então, a mínima condição de iniciar um processo de conformidade. Então, mudança de cultura também está contido num esforço de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A Lei Geral, como você percebeu até esse momento, ela proporciona e produz dentro da companhia uma série de mudanças, e isso é muito positivo. Dentre os aspectos positivos que a Lei Geral de Proteção de Dados promove dentro da companhia, portanto, toda aquela nossa história de inteligência competitiva, ela promove também um change management. Você sempre ouviu falar disso, change management, uma mudança de cultura, de hábitos, que isso não nasce da noite para o dia, mas é um bom momento também para você abraçar, vamos chamar assim, essa causa e tentar popularizar dentro do teu time, do teu grupo, das suas equipes, e principalmente equipes mais engajadas aí nos objetivos, que elas tenham também a visão do engajamento através de decisões a partir de dados. Isso soa um pouco old fashion, mas não é. Hoje em dia as empresas têm olhado com muito mais carinho o que ela possui dentro de casa, o que ela possui dentro da sua estrutura, para poder, dentro de uma estrutura de change management aqui, mudar o mindset da companhia, mudar o mindset das pessoas dentro das suas respectivas estruturas e as direcionar para um objetivo estratégico maior dentro da empresa. Esse faz parte aqui, portanto, dessa estrutura de mindset, dessa estrutura de change management e interpretar quem são os seus colaboradores que farão tudo isso acontecer. Acho que de tudo que nós estamos falando até aqui agora, nós não podemos esquecer que gente é o fator fundamental para tudo acontecer e acontecer bem. As pessoas representam um fator fundamental para tudo isso acontecer. Fala-se muito hoje, desde o Fórum de Davos, desde as estruturas de tecnologia, o Web Summit, em todos os grandes fóruns, tem se falado muito da importância de pessoas na estrutura. E dentro dessa característica, quando se fala de transformar a estrutura da empresa, você transforma não só as pessoas, você transforma pessoas, processos e produtos. Essa tríade faz com que você tenha a alavanca principal para você falar da transformação digital. E você deve estar se questionando, o que isso tem a ver com a Lei Geral de Proteção de Dados? Quando você fala dessa revisão, desse conhecimento, desse mapeamento de dados e informações da sua companhia, você passa a ter uma nova visão da tua companhia. Naturalmente, pessoas, processos e produtos terão uma nova visão também no mercado, com pessoas que atuarão dentro da característica de decisão a partir de dados e informações. Mas isso tem que ficar coligado. Isso não pode acontecer por iniciativas individuais. Fala-se tanto de times ágeis, modelos ágeis, squads trabalhando em conjunto. Isso é bárbaro, isso é fundamental dentro da companhia. Só que eu tenho que ter alguém que seja o maestro de tudo isso. Aparece aqui a função ou o departamento ou o cargo, vai depender muito da estrutura da tua empresa e de como você faz tudo isso, que seria o DPO, o Data Protection Officer.
esse cargo, essa função é responsável por orquestrar tudo o que estamos falando aqui. Você sai simplesmente do mapeamento de dados e alavanca a tua empresa para uma vantagem competitiva excepcional a partir do conhecimento dos dados, das informações, transformando a tua empresa de forma humana, estratégica e digital e principalmente associando a Lei Geral de Proteção de Dados com tudo isso como pano de fundo e tendo um maestro fundamental para tudo isso acontecer, que é o DPO. Essa é uma longa jornada e tenho certeza que a tua empresa sairá muito melhor do outro lado. Então, a primeira pergunta que nós temos aqui é da Luciana, relativo a um exemplo da base legal de legítimo interesse, né? Para aqueles que não sabem, a base legal de legítimo interesse, definida no artigo 7º da LGPD, ela é de aplicação aberta, utilizada para itens que, porventura, não estejam previstos na lei e que a empresa, né, conseguir determinar uma base legal em que ela tem legítimo interesse em manter esse dado para executar as suas funções. Para isso, a lei permite que isso seja feito desde que você consiga comprovar que existe uma desproporcionalidade entre o direito do titular e o legítimo interesse, ou seja, que o direito do titular ele impede ou inviabiliza a execução do seu negócio como um todo, né? Então, isso causa uma proporcionalidade muito maior entre o seu interesse comercial e o direito do titular. Para isso, existem formulários específicos, como a LIA, né, que é o Legitimate Interest Assessment. A NPD, assim como a autoridade europeia para a GDPR, pode questionar o seu legítimo interesse a qualquer momento, e aí você é obrigado a responder, e ela serve somente para dados pessoais e não para dados pessoais sensíveis. Então, ela só pode ser aplicada em um caso de manutenção do dado pessoal, mas para dados sensíveis você não tem a oportunidade de utilizar o legítimo interesse. Então, alguns exemplos que a gente pode dar dentro dessa base legal seria a detecção de fraude. Então, existem negócios onde você, para fazer uma detecção de eventuais fraudes financeiras ou de outro tipo, você tem que fazer uma identificação e uma validação de identidade da pessoa. Isso é um dado pessoal. E você pode criar um legítimo interesse, dizendo que, olha, é legítimo interesse da minha companhia manter o dado mesmo a contragosto do titular, porque se eu não mantiver esse dado, eu não consigo detectar fraudes e eu não consigo executar o meu serviço. Eu tenho que parar o meu negócio, porque é impossível conduzir uma detecção de fraude se eu não sei quem está cometendo. Tá? Um outro tópico que pode ser considerado legítimo interesse é para a cibersegurança. Então, quando eu preciso identificar acessos, IPs, de pessoas que estão fazendo acessos remotos ao meu ambiente, pode ser que de legítimo interesse da minha empresa manter esse dado pessoal e não eliminar, justamente porque eu causaria uma ameaça à cibersegurança da minha empresa, e, portanto, causaria danos muito maiores do que simplesmente ao direito do titular. Existe uma desproporcionalidade entre o direito do titular de ter seu dado apagado e a minha inabilidade em proteger a minha segurança da rede. Tá? Um último ponto pode ser, por exemplo, um caso mais comercial, que é a manutenção de endereços de cobrança. Então, o endereço de cobrança é uma informação identificável pessoalmente, então ela consegue ser linkada a uma pessoa. A pessoa pode solicitar, como titular desse dado, que você elimine o endereço de cobrança, mas você, como empresa de cobrança, pode alegar que é de legítimo interesse da empresa manter esse dado mesmo a contragosto dele, para que você possa conduzir a sua atividade de cobrança, senão você simplesmente vai à falência. Você não consegue cobrar ninguém e você não consegue ter receita. Então, você pode criar uma base legal de legítimo interesse para endereço de cobrança. Esses são 3 exemplos que a gente pode dar dentro da base de legítimo interesse, tá, Luciano? O segundo ponto é relativo a uma pergunta da Samara, relativo à área hoteleira, né? Então, a área hoteleira ela tem um requisito legal, né? Se eu não me engano é da própria Embratur, de manter os dados das pessoas que trafegam pelo hotel, né? Que se hospedam nos hotéis. E isso é um dado pessoal e pode ser até sensível, né? Possui gênero, possui raça, às vezes, talvez possua também algum outro dado sensível. E o requisito legal, ele é uma base legal. Então, a princípio, se você possui um requisito legal dentro da legislação brasileira que te impede de eliminar esse dado, porque senão você não consegue reportar isso para o governo brasileiro, isso é uma base legal e você pode utilizá-la para se recusar a eliminar determinado dado. Assim como, por exemplo, é a manutenção de dados de empregados em folha. Você pode recusar que a um ex-empregado, se esse ex-empregado te solicitar a remoção do dado dele,
você pode recusar, dado que você precisa manter esse dado legalmente por 10 anos, 20 anos. No caso dos hotéis é a mesma coisa. Se a Embratur solicita que eu mantenha esse dado por um período X de tempo e eu estou dentro desse período X de tempo, eu posso legalmente me recusar, só que eu preciso, primeiro, informar a esse titular que isso é devido a essa base legal. Então, eu necessito fazer um mapeamento de bases legais que eu consiga saber, né? Por isso que é importante a figura do DPO e as ferramentas de suporte ao DPO, que eu preciso dizer a ele por que eu estou recusando isso. Isso é fundamental. E o segundo ponto, que isso não exime a empresa de proteger o dado enquanto ele está de sua posse. Então, não é porque você tem uma base legal de manutenção desse dado que, enquanto ele está na sua posse, você pode tratá-lo da forma que você bem entender. Tá? Então, um ponto, exemplo, você mantém esse dado, tem base legal para mantê-lo, mas você deixa ele num banco de dados de forma descriptografada. E aí, uma eventual invasão, a pessoa pode pegar um backup do teu banco de dados do hotel e levar para casa e fazer um acesso em texto limpo e vai conseguir invadir e pegar esse dado. Se esse dado vazar, você é responsável pela proteção, você vai ser multado, independente de base legal ou não. Outro ponto é que você também tem, a sua base legal, ela é limitada ao que a legislação solicita. Então, é importante isso, porque o exemplo da autuação da PwC na Grécia, né, que foi dado pelo Leandro, foi exatamente nesse ponto. A PwC tinha a base legal para manter o dado do cliente, o dado do empregado dentro da sua posse, porque ela precisa processar a folha, então existia isso, mas a base legal não permitia que o dado do funcionário fosse utilizado para os fins que estavam sendo utilizados, como, por exemplo, gravação interna em CFTV, em circuito fechado de TV. Né? Então, é importante saber que a base legal ela tem um propósito restrito à manutenção de informações para reporte legal. Qualquer outra coisa que você fizer com esse dado, por exemplo, da pessoa que entrou no hotel e se hospedou, a pessoa tem que fornecer o consentimento legal dela e ela pode solicitar que você pare de usar o dado para essa finalidade. Ela não pode solicitar que você elimine porque legalmente você precisa manter. Mas ela pode solicitar que você pare de utilizar para a finalidade específica que você está utilizando, se para esta finalidade específica você não tiver uma outra base legal de legítimo interesse documentado. Tá? Então, esses são os dois pontos que colocaram aqui. A gente tem mais algumas perguntas, eu vou passar aqui para o Leandro, para que ele possa respondê-las. Eu sou o Leandro e até respondendo a uma pergunta que surgiu, né, do Marcelo Fiorin, ele pergunta, né, no caso de funcionários amparados por contrato de trabalho, preciso solicitar consentimento para algum tipo de trabalho? Preciso, se o mesmo pedir informação, listar todos os lugares onde a informação está? Então, o que eu diria, né, Marcelo? Para a execução do contrato, existe uma base legal, sim, de execução de contrato. Então, isso, você fazendo esse enquadramento adequado, já está suficiente, né? A questão é, tem alguma outra finalidade que você usa esse dado? E o porquê disso, né? Tem um princípio da lei definido no capítulo 1, que já menciona que é um princípio bem importante a finalidade, né? Então, ou seja, se você documentou que é apenas contrato de trabalho, é suficiente essa base. Mas se você tem uma análise gráfica de performance dos trabalhadores, quem performou mais no último mês, essa já seria uma outra base, né? Que você está fazendo já uma outra finalidade além da execução de trabalho. Então, precisaria analisar se existe alguma outra finalidade adicional para o funcionário em questão, né? Se sim, deveria enquadrar também a base legal, né? Respondendo a pergunta diretamente, para a execução do contrato existe uma base legal para isso e pronto, né? Aí você comentou, né? Precisa listar todos os lugares que tem essa informação. Então, o funcionário é um titular de dados. Sendo um titular de dados, ele tem um direito, sim, de acesso ao dado, inclusive, ou até portabilidade, ou editar algum dado, né? E aí é um direito dele como titular. Então, precisa, sim, disponibilizar esse acesso para ele, tá? Tem uma outra pergunta do Gabriel Birman, que comenta, né? Como criar a figura do DPO em empresas que não têm maturidade ainda para esse papel? Como dar autoridade para ele? Então, uma boa pergunta, Gabriel, pelo seguinte, né? Então, até tem um slide que a gente comenta isso, que um dos primeiros passos para a implantação da LGPD
é o engajamento. O engajamento através de um comitê em que o DPO que conduz esse comitê e se reporta ao presidente. Então, como dar esse respaldo? Na verdade, quem vai dar o respaldo é o presidente, né? O dono da empresa efetivamente, né? Se é uma empresa que não tem maturidade, enfim, ainda está num porte menor, mas o dono que vai dar esse respaldo, né? É o presidente, CEO, enfim, né? Ele vai dar esse respaldo para o DPO que vai passar a executar, né? Ali, zelar por políticas na empresa, ter toda a documentação, né? Estimular workshops, treinamentos internos, sempre com o respaldo desse presidente e CEO, né? O Francisco Ribeiro fez outra pergunta, né? As auditorias previstas na lei serão promovidas por quem mesmo? É tão importante dizer que tem a ANPD, a Agência Nacional de Proteção de Dados, mas que hoje já existem algumas investigações sendo conduzidas por principalmente vazamento de dados, né, sendo o Ministério Público, PROCON, IDECON. Então, o que acontece? Né? A ANPD vai dar como se fosse um norte, né, uma centralização de alguns padrões, alguns parâmetros, né, proporcionalidade de dano, proporcionalidade de multas, né, e é possível que, além dela, tenham outros órgãos que fiscalizem, como já tem hoje, né? Então, se de repente for um vazamento em massa dos clientes, pode ser que sim, o PROCON venha atuar, o Ministério Público também, né? São vários órgãos que podem ter sua atuação separada, mas é natural que eles tenham uma interação para que, nos casos que vão surgindo, tenham uma mesma jurisprudência, né, que a gente fala no ambiente jurídico. Né? Indo para outra pergunta, do Deoclides Souza. Micro e pequenas empresas terão mais dificuldade para se adequarem à LGPD e, consequentemente, mais sujeitas à penalidade? Não é necessariamente uma regra, né? Aqui também o tamanho da empresa, ela começa a ter muitas áreas, muitos sistemas, né? E isso dificulta um pouco o trabalho, vai aumentar um pouco o horizonte desse projeto. Pensando no caso de micros e pequenas, como tem menos sistemas, menos funcionários, né? Você tem um trabalho um pouco reduzido, mas o importante é que você tenha um projeto iniciado, né? Porque em uma eventual violação dos dados, né? Lembrando que funcionário também é um titular, tem direito sobre o dado dele, uma eventual violação da LGPD, seja analisado a proporcionalidade do dano, né? Então, é claro que um titular que venha a ter uma violação é diferente de 100 que tiveram a violação. Então, micro e pequenas empresas não terão tanta porque tem menos esforço mapeado, né? Então, é uma tendência nesse ponto, né? O Deoclides também pergunta, né, qual o cenário atual das empresas brasileiras quanto a terem iniciativas concretas em relação ao LGPD. Então, a gente até mencionou durante a apresentação que tem um estudo do Gartner que estima que menos de 30% estarão em compliance até a vigência da lei. Então, existem umas tendências, né, que você, em uma eventual violação, novamente, né, até linkando as duas perguntas, você demonstre boa-fé e que você tem um projeto interno, um engajamento da empresa em termos dos objetivos da lei. Então, tudo isso é levado em consideração para que nenhuma eventual fiscalização, eventual dano, você já demonstre a sua boa-fé e sua iniciativa já iniciada de um projeto LGPD. Ricardo Anzi perguntou, no caso de empresas de comunicação em massa, envio de SMS, mensagens onde nosso sistema faz o envio de campanhas de marketing e cobrança, nós recebemos dados do cliente fornecidos por uma empresa. Qual é a parte que cabe à LGPD, sendo que quem tem ação de envio é a empresa. Nós apenas fornecemos o sistema e retemos os dados, né? Então, queria só definir alguns conceitos, né? A empresa pode ser tanto operador quanto controlador. O controlador é quem toma a decisão efetivamente
e o operador é quem executa, muitas vezes, dentro de uma decisão do controlador. Então, nesse caso, né, pelo que eu entendi, você tem uma plataforma que o controlador faz as ações de marketing dele e cobrança, mas dentro do seu ambiente, né? Então, você se enquadraria como operador. Então, definido isso, né, o que tem importante, né? Em caso de eventuais vazamentos, né, pode haver sim uma responsabilidade solidária entre o operador e o controlador. Então é importante que o seu protocolo de segurança, todos os mecanismos internos sejam bem documentados e reforçados, né? Para que não haja um possível vazamento do seu sistema, por exemplo, né? Um outro ponto que é relevante, né? O controlador ele vai ter que registrar as operações de guarda, processamento, eliminação e é importante que o seu sistema registre esses logs, né? Pode até ser um diferencial de mercado, né? Que o seu sistema já seja compliance com a LGPD. Então, ele permitindo esses logs, o controlador vai poder, numa fiscalização, um questionamento de alguma autoridade, né? Mostrar que quando teve uma solicitação de eliminação, houve a eliminação em uma data específica a pedido do titular, por exemplo, né? E isso demonstraria que você está em compliance com a lei. Um outro ponto que eu comentaria é que o seu contrato com esses controladores especifique bem claro, né, os papéis tanto seu quanto desse controlador. Então, uma revisão jurídica nessa sua operação é bem pertinente, né, para deixar ciente as duas partes até onde estão atuando. Eu ainda complementaria com uma outra sugestão, né, que seria, dentro do seu envio de SMS, habilitar alguma condição de retorno, né? Então, esse titular que tem o SMS recebido, ele possa ter uma ação de opt-out, né? Que seria uma afirmação de que ele não quer mais receber esse contato e permitir uma revogação de consentimento, por exemplo, né? Então, isso também tornaria o seu sistema mais compliance com a lei ainda, né? Poderia ser até um diferencial de mercado dentro do seu produto. Então, eu teria essas considerações nesse cenário para comentar. Então, essas foram as perguntas que nos foram enviadas. Espero que tenham ficado claras as respostas. E a gente agradece muito a participação de todos, né? As interações, perguntas, agradecimentos, né? E também eventuais dúvidas, informações novas sobre LGPD. Basta acessar nosso site, que é o alar.com.br. Obrigado e até a próxima.